Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desejo um bom resto de semana para cada um de vocês, que seja maravilhoso, completo, cheio de paz. E quando esta não tiver, que vocês tenham bastante perseverança. O vídeo de hoje é o seguinte: quando saiu essa notícia na mídia, eu falei assim, eu vou gravar um vídeo, vou passar, vou contar. E aí eu falei, não, calma, Zaira. Vamos pesquisar um pouco mais sobre antes de falar sobre essa descoberta jogada na imprensa faz mais ou menos 7 a 8 dias. Vários jornais colocaram temáticas diferentes, por exemplo, descoberta da proteína que causa câncer, descoberta de não sei o que, e a proteína P53 é responsável pela maioria dos cânceres. O que eu escolhi para ler a notícia para vocês é um site que chama Diário do Nordeste. Eu estou aqui no Centro-Oeste, não escolhi nada do meu estado, nem, sabe? Escolhi uma mídia, digamos assim, neutra, para ninguém classificar assim, mas tal site só dá notícia assim, tal site só dá notícia assim. Até porque, quando divulgam essas notícias, é muito espalhafatos assim, e como eu disse, os títulos são chamativos, mas depois ninguém explica ipsis literis o que é que acontece, como é que ocorre, por que disso, por que daquilo. Então acabam surgindo boatos depois, como, por exemplo, a cura do câncer já existe e os médicos não querem divulgar para nós, porque os médicos ganham dinheiro em cima do tratamento do câncer, envolve toda uma farmacêutica e etc e tal. Entendem? Afinal, quantas pesquisas já foram divulgadas sobre o desenvolvimento de câncer, não é, gente? Algumas pessoas que são mais maleáveis nas suas opiniões podem acreditar realmente, mas eu escutei há 2 anos atrás que descobriram tal coisa e tal coisa, então é verdade, eles têm a cura do câncer e não querem, eles querem deixar nós ali sendo estraçalhados, mutilados, torturados com efeitos de quimioterapias e de radioterapias por simples bel prazer em ver ali o paciente sofrendo, não é? E dessa vez eu vou puxar pro lado dos médicos, tá, gente? Não é que eles não querem ganhar dinheiro, né? Porque ainda mais no nosso país. Mas a comunidade médico-científica, a comunidade essa parte da pesquisa, da biologia, eles têm uma perspectiva, um ponto de vista diferente da nossa comunidade. Por exemplo, eu, você, o meu vizinho, fulano de tal que eu conheço no hospital tal, que faz tratamento tal, porque nós temos uma vontade, uma expectativa de que a notícia seja favorável a nós. E diante desse imediatismo, né? Anunciou. Quem não quer que saia amanhã, né, gente? Todo mundo quer que saia amanhã. E aí é por isso que eu pesquisei, dei uma lida em outros artigos sobre o assunto, o que é, desde quando isso vem sendo trabalhado para que possa ser divulgado agora e publicado numa das revistas, se não é a revista mais importante, assim, sobre ciência e descobertas do Reino Unido, sabem, gente? Da Inglaterra. Então, a coisa é importante
e saiu daqui do Brasil. Uau! Muito orgulho! Eu sou uma extrema defensora da pesquisa e dos investimentos públicos nas faculdades. Eu sou aquela pessoa que vi a minha filha todos os dias na faculdade, trabalhando desde o primeiro ano em projetos, sabem, gente, depois conseguindo uma bolsa na graduação, conseguindo uma bolsa para o mestrado. Ela não fez pós-graduação, ela fez a faculdade e passou no mestrado e ganhou uma bolsa. E isso foi de extrema relevância e importância para nossa vida. Nunca vi a minha filha sentada no campus universitário plantando pés de droga ou só usando drogas. Eu sou defensora de que recursos públicos devem ser inseridos nas pesquisas das faculdades, na educação e na saúde. Nesses 3 pontos deveria ser lei. Sabem, gente? Porque se a gente não tem mais descobertas como essa, é por falta de incentivo. E a gente sabe que, desde 2019, muitas faculdades sofreram cortes na carne. Alguns pesquisadores tiram dinheiro do próprio bolso para manterem ativas pesquisas. Pulando esse tópico, vamos lá. Vou lendo e vou comentando, tá, gente? A notícia é boa, mas sempre com cautela e parcimônia, por favor, tá? E eu vou mostrar por quê. O título eu já falei para vocês e é: o estudo de uma universidade brasileira aponta que mudanças na proteína P53 podem ser responsáveis, por exemplo, por tumores na mama, câncer de mama. Lembram do podem, né, gente? A notícia é ótima, é excelente, é maravilhosa, mas sempre tem um porém que não falam pra gente, igual as letrinhas de contrato. A proteína é tão poderosa que pode estar por trás de alguns tipos de tumores de ovário, mama, além de linfomas e leucemia. Alterações em uma proteína chamada P53 podem estar relacionadas ao surgimento de mais da metade dos casos de câncer do mundo. E o estudo? Vamos lá dar nome a eles. O estudo foi desenvolvido por pesquisadores. Um beijo no coração de cada uma dessas pessoas. Que Deus continue abençoando, iluminando. Senhor Jesus. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. Que orgulho, gente. Aponta que a mudança na proteína P53, que é uma das essenciais do organismo e considerada uma guardiã do genoma, pode ser responsável pela formação de tumores. Parcimônia, gente, muita calma, tá bom? Assim como a gente tem descobertas do BRCA1, BRCA2, etc e tal, né? O HER2 positivo, progesterona, estrogênio e os tipos variados, né, de câncer, alguns que não são classificados, inclusive a gente tem o triplo negativo, que tem suas variações dentro dessa variação de não ser hormonal, não ser HER2. Por isso, triplo negativo.
a gente tem agora essa divulgação desses dados. Ah, mais um detalhe, eu já falei no começo e vou repetir. Não é que descobriram que essa proteína existe, tá, gente? Essa proteína, todo mundo dessa área já sabe a respeito que ela existe, ok? Há bastante tempo. Ninguém nasceu sabendo também, né? Mas há bastante tempo já se é discutido, já foi abordado sobre essa proteína em outros assuntos e temáticas. Todo pinguinho no i, né? É um detalhezinho. Ai, vamos lá. E qual é a principal função? Por que dá origem dessa proteína P53, gente? Por que o nosso corpo tem essa proteína? O que originou essa proteína? O que foi essa proteína P53? Por quê? Pra quê? Por onde? De onde? Pra onde? E por N razões, o que é que ela faz? Ela, gente, trabalha na inibição da multiplicação de células doentes. E dessa forma, ela tem o poder de suprimir o câncer. Ou seja, ela tem o poder de matar ou ordenar. Vamos pensar que o nosso corpo é um exército que tem diversas funções. E uma delas, não, gente, não é andar com arminha para atirar nas pessoas. Não. São as defesas do nosso organismo, como sistema imunológico, como renovação celular e uma série de coisas que, quando tem algo errado, uma doença aparece, certo? Certo. Temos diversos tipos de proteínas? Temos. E ela tem o poder de ordenar que uma dessas células teimosas e mutantes que viram câncer se suicidem, que elas se matem. Bora lá. Geralmente, ela não existe em abundância. Essa proteína a gente não tem a dar com rodo, sabe, gente? Assim, um monte, infelizmente. Mas nada que a ciência iluminada e, se for a vontade de Deus, não possa desenvolver sinteticamente. Essa é a minha expectativa. Ela não tem em grande quantidade no nosso corpo. Só que tem um detalhe. Quando ela se altera, ela perde a função de suprimir uma célula cancerígena. Ela é líquida, essa proteína. Quando ela sofre uma alteração, ela perde a função. E aí, o que é que a gente tem quando uma proteína que tem o poder de matar uma célula cancerígena não exerce o seu papel? Ela desenvolve o que aqui chama de formação de aglomerados cancerígenos, ou seja, um tumor. Olha o meu orgulho, gente. Eu sou uma fã de universidade federal, universidade estadual, universidade pública, gente. Eu sou. Pela relevância na compreensão dos mecanismos do câncer. Como que o câncer ele funciona? O que é que pode inibir o desenvolvimento de alguns tipos de câncer? Entender isso tudo dá uma relevância gigantesca para esse trabalho. Gigantesca. Não é um fim. Ele é um
passo que foi dado a partir de descobertas anteriores e que abre um leque de possibilidades para estudos futuros. É uma coisa que vai vir agora, Zaira? Não, né, gente? Estudos nessa magnitude levam muito tempo, mas a notícia é maravilhosa. Por quê? Porque nós, né, seres humanos, pensantes e empáticos com o nosso semelhante, podemos vislumbrar lá no futuro as futuras gerações podendo contar com descobertas que vão favorecer o combate da multiplicação, do surgimento, do desenvolvimento de uma célula cancerígena. Isso causa alegria, mesmo que eu não seja a pessoa diretamente beneficiada. E esse estudo todo, né, para compreender a importância dele na compreensão de como esse câncer ele funciona, foi publicado na matéria de capa de uma revista científica britânica chamada Chemical Science, que é uma referência na área de química aplicada à biologia e à medicina. Se eu pronunciei errado, me perdoem, tá, gente? E foi publicada também na Royal Society of Chemistry do Reino Unido. Ou seja, duas importantes revistas científicas colocaram essa notícia na capa e a outra publicou isso. E você publicar uma pesquisa científica, resultados assim significativos, olha, gente, é difícil. Nossa, vocês sabem artigo, monografia, alguém já ouviu falar, alguém da família quebrando a cabeça para fazer TCC, monografia, artigo, essas coisas, isso daí, gente, não é para qualquer um. É assim, uau, sabem? O estudo ele foi iniciado em 2003 e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. A abreviação é FAPERJ. Meu coração aqui para vocês, todos que conseguiram administrar as verbas, sabem que a gente sabe que são escassas. Administrar esse fundo sem, sabem, gente, possibilitando que essa pesquisa fosse publicada neste ano. É muita admiração. E pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mais popularmente conhecido como CNPq. A minha filha conseguiu bolsa para mestrado partindo do CNPq. Cabe um adendo que, se nós compararmos do ano passado, deste ano, do ano retrasado, as verbas para bolsas de estudo de mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. e tal, elas caíram de uma maneira extremamente rigorosa, bem como o repasse de verba para pesquisa no nosso país. Vocês vão se lembrar que eu falei disso aqui lá atrás, defendendo as universidades públicas. O que ocorre? O que é essa mudança
numa proteína que faz ela perder essa função, gente. O que que é? O soldadinho de repente levou uma porretada na cabeça, caiu, não faz mais o seu trabalho? Não, gente. Ela é... Por isso que eu falo assim, a notícia é maravilhosa, mas desde 2003 eles estão verificando isso e agora divulgaram, é uma quantidade de par de anos, não é? E daqui para outra prática vai ser outros parzinhos de ano. Eu espero que sejam bem menos. Depois, mais outro parzinhos de anos. E assim a gente encontra grandes teorias descobertas aplicadas efetivamente, como a imunoterapia, a quimioterapia, a radioterapia. Eles realizaram essa descoberta de que uma célula do câncer, ela se desenvolve, se multiplica e forma um tumor, e esta proteína não combate, não manda essa célula morrer, porque essa proteína, ela sofre uma mudança do seu estado líquido, se transforma num gelzinho ou até mesmo em uma tipagem sólida, gente. Ela muda. Quando ela tá líquida, ela faz todo o seu trabalho. Quando ela sofre essa mudança do seu estado líquido para um formatinho, uma formação de gel ou até mesmo sólida, ela perde a função. E permite a formação de tumores. Ou seja, vou ler certinho como tá aqui, tá, gente? Quando a P53 muda do estado líquido para uma espécie de gel e até mesmo para sólido, é quando ela perde a função. E aí permite a formação de tumores. Outro adendo, não é só essa proteína, tá, gente, que é responsável por tudo que é câncer. Não vamos sair falando, eu não tenho P53, eu não tenho P53. Não, gente. Nós temos, por exemplo, o caso do BRCA1, BRCA2, que é uma mutação genética hereditária. Ok? Ok. Combinado. Vou falar em nome do coordenador do estudo, Gerson Lima Silva. Não sei se eu dei coraçãozinho para CNPq. CNPq, ó. Vocês não vão ver isso, mas olha, coração para vocês. E olha, coordenador Gerson Lima Silva, saiba que o senhor está nas minhas orações, o senhor como a sua equipe. Ele disse o seguinte: a partir dessa mudança de fase errada, a P53 começa a alterar outras proteínas. E ela gera uma bagunça nas células. Já apaixonei porque ele fala de uma maneira que todo mundo vai entender. Não tem nada de difícil aqui. Ela gera uma bagunça nas nossas células, na célula. E o desfecho trágico é o câncer. Ele é coordenador do estudo, professor titular do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis e do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem da UFRJ. Eis aqui um dos nossos grandes gênios, com seus gêniozinhos que estão ao lado dele, porque isso demanda provavelmente uma equipe grande, imbuída, talvez não ligada diretamente a essa equipe grande, mas uma equipe considerável. E encerrando, gente, falando um pouco mais sobre a função da P53, é que ela é responsável, dentre, as coisas que eu já falei, é
finalizar o ciclo de vida de uma célula. Adendo. Gente, nós temos surgimento de células e renovação celular e morte de células todos os dias. Todas as pessoas têm esse processo. Nascimento, desenvolvimento, morte de células. Ok? Certo? Certo. Então, ela sendo responsável para dizer que uma célula deve morrer, imaginem o quanto eu tomava até em gotas essa proteína se eles conseguissem sintetizar ela, sabe? A outra função dela é reparar o DNA. No processo que ela faz isso, ela interage com centenas de outras proteínas. E caso uma célula esteja defeituosa, a P53 deflagra um mecanismo chamado apoptose, sintetizando, que causa o suicídio da célula. Se ficou complicado, aqui tem um resumo maravilhoso. Resumindo, a P53 normalmente ordena que as células doentes se matem. E com isso, ela mantém o corpo saudável. Ela pode ser uma das grandes guardiãs do nosso organismo e ter o papel de vilã no nosso organismo também por causa dessa mudança do estado líquido para gel ou para sólido. Então, pensarei das gotinhas, gente. Brincadeira. Eu tô tão empolgada, sabe, com essa descoberta. Eu fico tão empolgada com isso. Tão empolgada, assim. E ela passa de guardiã venerada para vilã, porque quando ela não cumpre, né, o seu papel que é estabelecido no nosso organismo, as células do câncer, elas se multiplicam e elas são de uma maneira violentamente rápidas. Elas devoram praticamente todos os nutrientes e causam ali o que nós conhecemos como um tumor maligno, independente da sua forma, se ele é in situ, se ele é ductal, invasivo, lobular, independente disso, o que eu posso falar é que uma célula cancerígena, gente, ela cria a sua própria sustentação. Ela mesma, quando ela em desenvolvimento, ela cria seus próprios vasos para roubar os nutrientes, a comida que o nosso corpo precisa para funcionar. O poder de driblar, gente, eu tive dislexia, driblar isso, passar a perna em células saudáveis. E a gente sabe que quando um câncer ele não é controlado, quando ele não tem uma terapia-alvo para isso, a gente sabe que ele vai causando metástase em outras partes do corpo. Isso é um conhecimento nosso já, né? Para quem é daqui do canal. E se você não é, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe. Muito importante, muito, muito importante. O resultado, quando essa proteína sofre essa mudança, que ainda não está descoberto por que ela faz isso,
ao invés dela interromper a vida dessa célula cancerígena, essa célula rebelde, maluca, ela começa a liberar essas células cancerígenas no nosso corpo. Ela dá o salvoconduto para que essas células saiam ali da sua membranazinha in situ, gente. E ela é tão poderosa, essa proteína, que o estudo estima que ela esteja por trás. Estima, gente, tá? Estimar é diferente de confirmar, tá? Eu estimo, acreditamos que essa mudança nela seja responsável por mais da metade de câncer do mundo, como alguns tumores de ovário, de mama, próstata, linfomas e leucemias. E as células cancerígenas, elas não cumprem a função que é lhes devida. O que é que essas células fazem? As células cancerígenas roubam a comida das outras células saudáveis. E como elas se multiplicam descontroladamente, a formação é tumor, maligno, metástases. Essa é a parte ruim, né? Esse tipo de célula também consegue se esconder do sistema imunológico, que normalmente detecta e destrói células defeituosas. Além de não morrerem quando deveriam, elas podem, quando não controladas, causar a morte da pessoa ali que não teve o trabalho das suas células, cada uma fazendo a sua parte. E a gente conhece isso como desenvolvimento, né, desordenado, o avanço do câncer, que não é controlado por nenhuma terapia. A gente sabe, a gente entende que além. É difícil falar isso, sabe, gente? Era legal parar, só falar notícia, né? Descobrir, etc. Mas não. Calma. A gente tem que ter calma, muita calma. Por quê? Na maioria das notícias que saíram, não tem essas colocações. Que essa proteína, quando ela não está cumprindo o seu papel estabelecido, ela também contribui para que as células comecem a se desenvolver e sair da membrana ali do câncer in situ. Isso não é colocado didaticamente para nós. E às vezes, quando é colocado, a linguagem é muito científica e a gente acaba não entendendo. Por essa razão, eu escolhi essa notícia dada por essa fonte. Eu fiz leituras paralelas sobre o assunto para que eu pudesse debater junto com a notícia. Vamos soltar fogos de artifício? Sim. Convém? Obviamente que em meio à pandemia, não, né, gente? Mas publicada nessas duas revistas, reconhecida, provavelmente saiu na mídia, né? Também de outros países. Saindo do Brasil é algo que nos deve orgulhar ao extremo. De universidade pública, de um estado que passou por tudo que passou e tem passado, que é o Rio de Janeiro. Ter esse orgulho
perceber que tem pessoas ali lutando, sabem? Por nós. É uma sensação que para mim é indescritível. Por mais que eu tente, eu não consigo encontrar 3 palavras que definem o meu extremo orgulho pelo desenvolvimento, por alguém pensar nessa proteína P53, colocar isso no papel, ter esse projeto aprovado, montar a sua equipe e iniciar ali uma prática dessa pesquisa todos esses anos. Isso demanda muito amor pela profissão, muita vontade de saber, de cumprir o papel que esses pesquisadores foram destinados. E eles cumpriram. De 2003, tem alunos que entram e que saem, mas tem pessoas fixas, professores fixos ali. E todo o meu carinho, toda a minha admiração, eu desejo tudo de bom para essas pessoas. Eu desejo que tudo que elas estão fazendo agora possa ser muito bem recompensado lá na frente, porque é dessas pessoas que a gente precisa. A gente precisa de pessoas preocupadas com pessoas, com o bem-estar das pessoas. A gente não precisa de alguém que queira guerra, de alguém que prega ódio, de apartheid cultural, de apartheid de cor da pele, a gente precisa disso, de coisas que nos orgulhem de ser brasileiros, de ter universidades públicas sucateadas, mas ali uma equipe, 2 equipes, 3 equipes trabalhando nesses projetos e às vezes bancando do próprio bolso para terminar algo. Isso é indescritível. É indescritível. A palavra é essa. É indescritível. Espero ter passado para vocês essa informação de uma maneira entendível, analisável. E também eu vislumbro lá na frente mais equipes pegando isso que é um gancho e puxando até que se descubra novas fórmulas, novos métodos que venham a beneficiar outras pessoas como eu, como você, como filhos, pais, mães, avós, netos, bisnetos, tataranetos de quem tem. É isso. O orgulho me define neste momento. Grande beijo no fundo do coração. Tamo junto. Bom poder compartilhar com vocês. E vamos que vamos. Sempre, né? Notícia boa, excelente. Essa P53 é maravilhosa. Fica vilãzinha, mas no final não termina. Esse estudo terá uma finalidade com certeza.